Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ama pitaias e quer que elas cresçam fortes e saudáveis, você está no lugar certo. Hoje vamos mergulhar no mundo dos nutrientes essenciais para as pitaias, os macronutrientes e os micronutrientes. Vamos explorar como cada um deles impacta a saúde das suas plantas, considerando a lei do mínimo, de Justus von Liebig. Liebig foi um renomado químico alemão, considerado um dos fundadores da química orgânica e da bioquímica. Ele é mais conhecido por suas contribuições para o entendimento dos processos químicos na agricultura e na nutrição das plantas. Liebig é especialmente famoso por sua teoria sobre a lei do mínimo, que afirma que o crescimento das plantas é limitado pelo elemento nutriente em menor quantidade no solo. Isso influenciou significativamente a prática agrícola, ao destacar a importância dos nutrientes para o crescimento das plantas e a necessidade da fertilização adequada. Liebig é lembrado como um dos pioneiros da ciência química e sua obra continua a influenciar diversas áreas do conhecimento até os dias de hoje. Fique conosco e descubra como maximizar a saúde das suas pitaias. Então, o que são os macro e micronutrientes? Macronutrientes são aqueles nutrientes que as pitaias necessitam em maiores quantidades, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Já os micronutrientes são necessários em menores quantidades, mas são igualmente essenciais para a saúde da planta. E são eles o ferro, o manganês, o zinco, o cobre, o molibdênio e, por último, o boro. Voltando a falar da lei do mínimo de Liebig, que mostra as suas tábuas diferentes nas alturas que representam os nutrientes, a lei afirma que o crescimento das plantas é limitado pelo nutriente mais escasso, mesmo que todos os outros estejam em quantidade. Vamos ver como isso se aplica às pitaias? O nitrogênio tem como função principal suprir a planta de proteínas, clorofila e ácidos nucleicos. O nitrogênio é um macronutriente crucial para o crescimento das folhas e para a cor verde das pitaias. Ele faz parte da clorofila, essencial para a fotossíntese. A deficiência de nitrogênio torna as folhas amareladas e o crescimento retardado, indicando a sua falta. A solução orgânica para suprir a deficiência de nitrogênio seria o composto orgânico, a farinha de osso, a torta de mamona ou algas marinhas. A função principal do potássio na planta é a regulação osmótica e ativação das enzimas. O macronutriente potássio melhora a resistência a doenças e ajuda a regulação dos processos metabólicos das pitaias. Alguns sintomas de deficiência são as bordas das folhas queimadas e as pontas secas. Algumas soluções orgânicas para a falta de potássio seriam o composto de casca de banana, a farinha de osso, o estrume de galinha e o composto de cinza de madeira. O fósforo é o macronutriente cuja função principal é a transferência de energia ATP e ácidos nucleicos. O fósforo é vital para o desenvolvimento das raízes e a floração das pitaias. Ele ajuda na transferência de energia dentro da planta. Sintomas de deficiência: folhas com coloração púrpura e raízes pouco desenvolvidas são sinais de deficiência de fósforo. A solução orgânica para a falta de fósforo é a compostagem, farinha de ossos, estercos de animais e biomassa vegetal. A função principal do cálcio é a formação da parede celular e a divisão celular nas plantas. Dentro desse contexto, o cálcio é fundamental para a estrutura das paredes celulares e para o crescimento das raízes. A apresentação de pontas de raízes mortas e folhas jovens deformadas são considerados como deficiência de cálcio. As principais soluções orgânicas para
falta de cálcio são calcário de conchas marinhas, farinha de ossos, torta de mamona e estrume de aves. A função principal do magnésio é atuar como componente central da clorofila e para a ativação das enzimas. O magnésio é o componente central da molécula da clorofila e essencial para a fotossíntese. Um indicativo de deficiência de magnésio são as cloroses localizadas nas nervuras das folhas mais velhas. Podemos utilizar como solução orgânica para a deficiência de magnésio o composto de esterco, a farinha de osso, torta de mamona e composto de algas. A principal função do enxofre é atuar na composição dos aminoácidos e das proteínas. O enxofre é extremamente necessário para a formação das proteínas e das enzimas nas pitaias. Alguns sinais de deficiência de enxofre são as folhas jovens amareladas. Para solucionar deficiência orgânica de enxofre, é necessário a aplicação de sulfato de magnésio, composto orgânico de origem animal, farinha de ossos ou palha de arroz carbonizada. A função principal do ferro é promover a síntese da clorofila e a respiração celular. O ferro é fundamental para a formação da molécula, que dá cor verde às pitaias. Essa molécula é denominada clorofila. Considera-se como deficiência de ferro a apresentação de folhas jovens com clorose, ou seja, amarelamento entre as suas nervuras. As soluções orgânicas para deficiência de ferro podem ser composto de esterco, extrato de alga marinha, chá de casca de banana e farinha de osso. O manganês participa plenamente na fotossíntese e na assimilação do nitrogênio pelas plantas. A função principal do manganês é atuar na fotossíntese e no metabolismo do nitrogênio. Alguns sinais de deficiência de manganês são as manchas nas folhas e no crescimento reduzido das plantas. Como solução orgânica para a deficiência de manganês, podemos usar farinha de ossos, esterco de aves, composto orgânico ou torta de mamona. O zinco apresenta como principal função promover a síntese de hormônios de crescimento e ativação de enzima das plantas. O zinco é muito necessário para o crescimento e para o alongamento celular das pitaias. Os sinais de deficiência de zinco são demonstrados na formação das folhas pequenas e deformadas. Para soluções de deficiência de zinco, podemos usar o composto orgânico, a farinha de ossos, o biofertilizante e humus de minhoca. A função principal do cobre é a participação na fotossíntese e no metabolismo da lignina. O cobre é muito importante para a fotossíntese e para a respiração das plantas, também para a formação de lignina. São indicações de deficiência de cobre a formação de clorose, o crescimento reduzido e a morte das folhas jovens. Para solucionar a deficiência de cobre, podemos usar o composto à base de esterco de aves, extrato de algas marinhas, chelato de cobre e adubo composto orgânico rico em micro-organismos benéficos. A função principal do molibdênio é participar da fixação de nitrogênio e para a redução dos nitratos. O molibdênio é fundamental e necessário para a assimilação do nitrogênio e para a fixação pelas leguminosas.
O principal indicativo de deficiência de molibdênio é a apresentação de clorose nas folhas mais velhas e a necrose nas margens das folhas. As soluções para a deficiência de molibdênio são várias: composto de algas, farinha de ossos, torta de mamona e adubo orgânico de guano. A função principal do boro é a síntese de parede celular e o metabolismo de carboidratos. O boro é um elemento essencial para a formação das paredes celulares e para o pleno desenvolvimento das raízes e dos frutos. Considera-se como deficiência de boro o crescimento atrofiado, a morte das pontas de crescimento e a apresentação de frutos totalmente deformados. Para solucionar a deficiência de boro, temos aqui 4 opções: farinha de ossos, farinha de casca de ovo, composto orgânico ou água de coco. A interação entre macronutrientes e micronutrientes é essencial para o equilíbrio nutricional das plantas. O excesso ou a deficiência de um nutriente pode afetar na absorção de outros. Por exemplo, muito potássio pode interferir na absorção de magnésio e cálcio. As pitaias podem mostrar sintomas combinados de deficiências. Por isso, é importante fazer uma análise detalhada do solo e da planta. Para corrigir as deficiências, é importante identificar a causa exata e aplicar os nutrientes necessários. A análise de solo pode ajudar a determinar quais os nutrientes estão faltando. Práticas sustentáveis, como compostagem e rotação de culturas, podem ajudar a manter a saúde do solo e das pitaias a longo prazo. Hoje exploramos a importância dos macronutrientes e dos micronutrientes para as pitaias e como identificar e corrigir as deficiências que apresentarem. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Comente abaixo as suas dúvidas e experiências. Obrigado por assistir até agora. Então até a próxima. Cuide bem das suas pitaias e elas cuidarão bem de você. No canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima.